Olá, boa noite a todos. Hoje temos uma live especial. Especial porque eu tenho um convidado diferenciado hoje. Eu queria trazer e apresentar para vocês o meu amigo, um haitiano de nascença, que vive aqui no Brasil há quase 40 anos, um estudioso de planejamento patrimonial e sucessório, membro do time Road Brasil, advogado aqui no Brasil há mais de 20 anos, Florent Jackson-Lambert. Bem-vindo, Florent. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. É um privilégio e um prazer estar com você, Paulo, e com você que nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Não, é uma honra ter você aqui comigo, né? O Florent é um membro dedicado dos estudos, né? É uma pessoa que eu vejo dentro do time Road Brasil buscando realmente uma solução para os seus clientes, buscando estudar, aprimorar os seus conhecimentos, né? Tenho o prazer de ter o padrinho no grupo do Auro, né? E assim, Florent, hoje a nossa live com você deve ser um pouquinho diferenciada. Eu tenho certeza disso. Então, me fala um pouquinho de você, Florent, um pouquinho para o público te conhecer, né? Um pouquinho mais do que você normalmente, o que te atraiu para você entrar no time Road Brasil e começar a trabalhar com planejamento sucessório conosco? Eu acho que a minha história começa antes dos 18. Eu tinha cerca de 17 anos, era responsável na minha religião, né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e nós temos um trabalho de cuidar uns dos outros. Eu era responsável por uma família. Visitando essa família, o marido tivera um infarto, e aí encontro com a esposa, que passou rapidamente vindo do hospital, e aí eu perguntei a ela: como você está? E ela começou a chorar, e quando se recompôs, falou: olha, você é a primeira pessoa que pergunta como eu estou. Normalmente, as últimas pessoas com quem eu tive contato recentemente perguntaram como ele, meu marido, está. E eu estou preocupada, porque nós temos 2 carros na garagem, eu não sei dirigir, nós temos conta em banco, eu não sei aonde, temos dinheiro, eu não sei quanto, temos 5 filhos, e se o meu amado morrer, se o meu amado partir, como é que eu vou cuidar da nossa família? Eu nunca trabalhei. Aquilo me marcou porque eu pensei: puxa, a família precisa se preparar. Não dá para deixar ao acaso as coisas. E em relação ao planejamento patrimonial, a minha mãe, que viveu no Brasil, ela se mudou para os Estados Unidos. E aí, contato constante, vem para cá, vem para cá. E o direito é diferente de engenharia e outras profissões, né, que se encaixam facilmente, né? Medicina. É só chegar e começar a trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar o mercado americano e descobri: puxa, tem um negócio aqui que eu nunca ouvi falar, que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil. E aí foi que, na sequência, acabei encontrando o time Holding Brasil. E aí uni o útil ao agradável e não fui para os Estados Unidos, acabei permanecendo aqui e comecei a ajudar as famílias brasileiras sendo membro do time Holding Brasil. Que legal, que legal. E é isso mesmo, né? Nós estamos trabalhando num mercado que era muito amplo e divulgado no exterior, e aqui no Brasil as pessoas desconhecem ainda o planejamento patrimonial, né, Flor? Sim, desconhecem, a não ser pelos bilionários e milionários que utilizam e pagam as grandes bancas. A maioria do povo não sabe dessa possibilidade. E é impressionante, e ainda tem às vezes até um preconceito com relação às ferramentas, né, porque imaginam que tem que ficar com tudo no seu CPF, né? Justamente.
o nosso tema hoje é exatamente trabalhar sobre doações de bens em vida, sobre testamento, sobre o que leva a uma família a passar por um inventário. Né? E o nosso objetivo é te mostrar como não cair nessa armadilha, né? Não cair nessa cilada de deixar a tua família passar por um inventário. No exterior, como o Florian acabou de falar, é muito comum as famílias se estruturarem e já adquirirem os seus bens numa estrutura de planejamento patrimonial familiar. Lá nos Estados Unidos, né, tem LLC, tem trust, que são estruturas de PJs, CNPJs, para que as pessoas comprem os seus bens através dela e já deixam ali organizado esse patrimônio, direcionando quem vai administrá-lo na falta de você, que é o administrador principal. E é isso que nos atraiu, porque a gente percebe que assim a família fica muito mais protegida. Não é isso, Flor? Justamente. E o que é interessante, Paulo, é que eu acho que nós temos essa difusão ou esse conhecimento, amplo conhecimento nos Estados Unidos e em outros países do primeiro mundo, porque o governo ele facilita, ele não tem o objetivo arrecadatório. Então ele coloca tão alto o custo, as taxas e impostos, né, sobre a herança, que incentiva as pessoas a não ter nada em seu nome. Então, é muito comum. O que você falou é muito, muito, muito interessante do ponto de vista de, vamos lá, estruturas governamentais. Né? Os governos de países de primeiro mundo, eles não têm um fundo arrecadatório com relação a isso. Então, eles preparam as famílias para que elas tenham um planejamento patrimonial. Não é isso? É o que você sentiu também? Sim, justamente. Nos Estados Unidos é quase 50% o imposto sobre a herança. Então, quem vai se arriscar a ter 50% logo de cara, declaradamente, né? Porque aqui no Brasil não fica muito longe disso na somatória dos valores. Mas, só com impostos sendo tão alto, as pessoas pensam, opa, não vou deixar as coisas em meu nome. Exatamente. Isso é uma forma de preparar as famílias, e isso acaba fomentando e ativando o mercado. A economia se beneficia disso. Vou aproveitar para dar boa noite a Rebeca, a Araceli, que estão nos assistindo, e a todos que estão assistindo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. É muito legal ter a presença de vocês. E hoje, com a presença ilustre aqui do meu amigo Florian, que mostra que de um desejo de buscar algo que não tinha aqui no Brasil, nasceu para ele o planejamento patrimonial, mostrando que ele encontrou isso no exterior, viu que aqui estava faltando, e aí começou a atender famílias, como o caso que ele acabou de declarar, que precisavam dessa proteção. Né? E então, a gente está vendo que os países de primeiro mundo, eles têm também impostos altos sobre herança, até maiores que o nosso, só que incentivam as famílias a fazerem seus planejamentos patrimoniais para evitar os problemas inerentes daquelas famílias que não têm o planejamento patrimonial, que vão ter que passar por inventário. Então, o objetivo desses governos é, principalmente, buscar eliminar processos judiciais, eliminar esse volume de disputas patrimoniais dentro do judiciário brasileiro, diminuir a carga de trabalho do judiciário para que o judiciário seja mais célere, seja mais objetivo em questões diversas do que simplesmente disputas familiares ou divisões de bens.
Eliminar também procuradores que são envolvidos, todas as partes que são envolvidas nesse processo. Por quê? A disputa por um patrimônio que já foi conquistado, que já, quando foi conquistado, foi conquistado com dinheiro que foi pago o imposto quando as pessoas trabalharam. Depois é pago o imposto quando compra o patrimônio. Depois é pago o imposto para manter esse patrimônio. Então, o país já recebeu a cota de impostos de tudo isso que foi formado no patrimônio. Não necessita explorar um momento de dor de uma família para ter fundo arrecadatório no inventário, no momento de dor de uma família, levando o processo para o judiciário e causando também mais morosidade no judiciário. Então, o fundo dessa criação de uma solução de planejamento patrimonial nos países de primeiro mundo não é arrecadatório. Pelo contrário, é de incentivar a orientação de educação patrimonial para as famílias, para que elas não passem pelo inventário e o governo também não recebe esse imposto. É esse a grande diferença. Você também percebeu isso claramente, né, Florano? Sim. Como comentei anteriormente, Paulo, percebo que esse incentivo educacional através dos impostos que os países em desenvolvimento, ou na verdade os países desenvolvidos, dão aos seus cidadãos, é que permitem que eles de fato sejam os países desenvolvidos. Exatamente. A economia se acelera, tem muito mais empresas, então as pessoas, o cidadão comum, ele está em casa, como ele tem uma empresa em seu nome, em vez dele ficar assistindo a televisão, ele pensa, puxa, peraí, eu já tenho uma empresa, o que posso fazer para gerar mais riqueza? O que posso fazer para que as coisas melhorem? Seja para a minha família ou para o próprio país. Existe também um lado interessante, principalmente para empresários. Porque uma empresa, quando falece um dos sócios, essa empresa, ou o sócio principal, etc., e vai passar por um processo de inventário, essa empresa pode ficar acéfala durante um tempo. Porque enquanto está disputando quem vai ficar com a parte de quê, etc., muitas vezes a direção dessa empresa fica um pouco perdida. Né? Muitas vezes na mão de interventores ou de alguém nomeado para isso durante o processo de inventário. Não se sabe ainda de quem pode ser que vai tomar conta. É um momento de dor da família que também tem que lidar com uma empresa, tem que lidar com toda a parte financeira, com a dor, e ainda tem que lidar com o processo judicial de inventário. É muita coisa. Então, o que mostra os estudos do primeiro mundo é que a grande maioria dessas empresas que passam pelo processo de inventário, elas acabam perdendo potencial. Elas acabam, muitas das vezes, minguando, até em alguns casos, falindo, por causa dessa demora, dessa morosidade do processo e a falta de tomada de decisão concreta, ao invés do contrário, que esses primeiros países de primeiro mundo buscam exatamente já deixar direcionado. Então, você prepara o seu sucessor, porque você pode direcionar isso de uma forma concreta. Então, essa diferença faz com que, realmente, para quem tem empresa, você possa se preocupar com outros fatores do que simplesmente lidar num processo de inventário com quem vai tomar conta do quê. Né? E isso é um grande motivo para que as famílias de empresários se organizem de uma forma diferente do que deixar os herdeiros passarem pelo inventário, né? Foi interessante o que você falou, me fez lembrar até de algumas famílias de grandes grupos do Brasil, né, dos mais conhecidos. O próprio Grupo Globo, quando faleceu o patrono deles, o Roberto Marinho, a gente tem que faz cimentos, né, a famosa Votorantim, né? Você nunca ouviu problemas dessas famílias, porque tudo é planejado. Tudo é planejado. Eu com a filha do Antônio Emílio, no Colégio Rio Branco, aqui em São Paulo. E eram tudo muito organizados. Né? Uma família low profile, muito bem estruturada, muito bem assessorada. Então, o processo sucessório foi muito tranquilo.
A empresa não sequer teve problemas mercadológicos ou de qualquer espécie, porque já estava tudo organizado. Essa é a grande diferença. E o que acontecia é que, antigamente, isso estava disponível mais para os empresários, não era não para os ricos, tá? A diferença é que não é para os bilionários, etc. Eram mais ofertados aos empresários, porque os empresários tinham advogados, os advogados tinham, de certa forma, os empresários tinham assessores, tinham pessoas pensando em tributário, pensando em financeiro, pensando em contábil, pensando em estruturar e planejamento patrimonial para o futuro, estratégico para o futuro da empresa. E dentro do planejamento estratégico para o futuro da empresa, você pensa, pelo menos se prepara para qualquer obstáculo, tanto mercadológico quanto também societário da empresa. Então, eles debatiam isso e aí tinham as soluções apresentadas a eles. Né? Você vê, dentro do próprio Grupo Globo, existia o Jô Soares, também muito bem de vida, muito bem sucedido, mas que deixou o seu patrimônio passar pelo inventário porque resolveu fazer um testamento. Né? E aproveitando que eu estou falando em testamento, vamos falar um pouquinho das ferramentas. Né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho do que é esses, que são as opções que as famílias têm. E uma delas, vou começar exatamente pelo testamento. O testamento do Jô acabou criando uma situação que ele nunca imaginava. Né? Pois ele doou para algumas pessoas que ele tinha um carinho enorme. Uma delas era a sua cuidadora, a sua governanta, que ajudava tanto a cuidar da casa, a cuidar de todas as coisas que envolviam a apresentação do Jô Soares. Né? Cuidou da vida dele, da saúde dele durante os últimos anos, porque o Jô havia perdido seu filho, né? E ela, de certa forma, foi agraciada no testamento dele, dizendo: tá aqui, esse imóvel vai ficar para você. Só que o que não imaginava é que o imóvel não vai ficar por ela, porque ela não tinha capacidade financeira de pagar o inventário. Sendo obrigada a vender o imóvel que ele deixou para ela, para poder pagar o custo de inventário. E é claro que essa venda num processo de inventário teve um deságio muito grande. Então, eu aponto esse primeiro problema do testamento, mas eu gostaria de saber de você, como você enxerga o testamento? Que problemas você vê inerentes ao testamento aqui no Brasil? Eu me emociono um pouquinho quando você fala de Jô Soares, porque eu conheci Jô Soares muito de perto e tive a oportunidade de estar algumas vezes em seu programa, né, assistindo. E é interessante ver a sapiência, a sabedoria, a clareza desse homem que conseguia falar com todo mundo e era tão culto, mas ao mesmo tempo como se ele, sendo tão culto, tinha tão pouco conhecimento sobre uma parte tão importante, que é o destino do fruto da sua vida, né? Ou mesmo qual a melhor forma de ajudar as pessoas que se amam. Então, o testamento ele é bem diferente do que aparece nas novelas. Exato. Né? Nas novelas, é aquela coisa lá no papel e o notário lê e pronto. E aí cada um recebe a sua parte e pronto, todos vão felizes para casa, uns vão um pouco chateados porque receberam menos do que esperavam, mas está tudo resolvido. Agora, na prática, no Brasil, o testamento é bem diferente. Ele precisa passar por um juiz e o juiz normalmente acaba determinando a abertura de um inventário. Então, isso provoca demora. E aí, dentro do inventário, o testamento pode ser contestado, herdeiros que esperavam receber mais se queixam, e aí a ação se prolonga. E aí, como você mesmo falou, às vezes receber um presente, dependendo da natureza do presente, pode estar além da possibilidade de sustento. Então, puxa,
nesse aspecto, apesar de toda a admiração que eu tenho para o Jô, faltou um pouco de sensibilidade de perguntar, puxa, peraí, cuidadora, se eu vou deixar para você os meus bens ou esta casa, você teria condições de sustentar, né? Você saberia como fazer? Faltou prepará-la, né? Ó, eu vou deixar para você, então você vai ter que fazer assim, né? É a preparação. Mas o que eu acho, Flora, que foi o maior erro, não foi, talvez nesse ponto ele preparou um pouquinho, mas o maior erro é que ele não imaginava que o inventário dele custaria tanto entre... Ele desconhecia, né? Porque ele achou que o testamento desconhecia. O que eu vejo ainda no brasileiro é a falsa impressão de que o testamento resolveu as coisas. O testamento já destinou. Então, eu tenho aqui uma casa, outra casa, etc. Eu estou destinando isso para você e isso para o outro, que eles vão receber isso. Não, na realidade, eles vão ter que pagar imposto para receber isso. Eles vão ter que pagar todo o processo de inventário para receber isso. Então, o que o brasileiro desconhece, talvez, pelo que eu vejo nas famílias brasileiras, o desconhecimento eu não tenho mínima ideia de quanto vai custar para aquelas pessoas que eu deixei no testamento conseguirem, de fato, receber aquilo que eu deixei para elas. Então, essas pessoas não têm mínima ideia de quanto vai custar. Né? E como não sabem quanto vai custar, ou pelo menos quem doou não sabe quanto vai custar, não imagina que também o bem vai ficar preso enquanto não houver o pagamento desse custo todo. Ou seja, preso no sentido de não vai poder comercializar, não vai poder vender. Teoricamente, fica sem destinar quem vai ser o responsável, né? Tem até entraves de ordem administrativa. Pô, quem é que vai permitir, quem vai permitir o acesso a esse apartamento, a essa casa? Quem é que vai agora permitir que tenha visitas ou não tenha visitas a esse apartamento, né? Então, o testamento pode até mostrar que você deve ser o dono, né? O provável dono, mas precisa ser aprovado pelo juiz isso, e pode ser contestado como negado. Fala, não, esse testamento está fora das leis, fora da métrica que a gente tem aqui, e vai ser simplesmente desconsiderado e começa um processo de inventário do zero. Né? Ou começa a partir do testamento, ou de repente começa do zero, com toda uma disputa. Tá? Então, eu vejo que o desconhecimento de educação patrimonial no Brasil é muito grande. Né? As pessoas, recentemente no Brasil, tiveram bastante informação sobre educação financeira, de como conquistar dinheiro, de como aplicar o seu dinheiro no banco ou de certa forma, num fundo de investimentos ou em qualquer outro instrumento. Como fazer render, né? Como fazer render. Então, a história recente do Brasil, porque a gente tinha inflação até muito pouco tempo atrás, né? Então, a história recente do Brasil mostrou para o brasileiro que ele era capaz de tomar agora decisões baseadas em rentabilidade, em crescimento patrimonial, através de poupança, tal, que antigamente eu falava em poupar, você estava perdendo dinheiro, você tinha que comprar alguma coisa hoje porque amanhã estava mais caro. Né? E recentemente a gente adquiriu como pátria bastante disseminação da informação de educação financeira. Mas o estágio mais alto da educação financeira é a educação patrimonial. Não é só ganhar dinheiro para conquistar coisas, e sim como conquistar essas coisas, como registrar essas coisas, como manter essas coisas e como proteger essas coisas. E num estágio final de como transmitir as coisas. Então você tem bens, você tem o fruto todo da sua história e deixa para a decisão de um juiz, e deixa para a decisão de um terceiro que não é da tua família, e deixa o governo tributar você daquilo que ele já tributou para você conquistar. Então, o conceito é, se você não tem nada no seu CPF, você não precisa passar pelo inventário, mas se você tem tudo registrado no seu CPF
a lei manda hoje, o que tiver no teu CPF vai passar para o inventário. Né? Então, o testamento acaba direcionando, mas não garantindo. Acaba direcionando e direcionando também para o tribunal, para uma decisão judicial e, de certa forma, para o tributo. Sim. Então, é essa a dor do testamento. É muito bonito nas novelas americanas, nos filmes, é muito bonito nas novelas brasileiras, né? Embora eu acho que agora está começando um hall de temas de novela, mostrando os problemas de quem doa em vida, mostrando os problemas de disputas de herança, desarmonia de família por causa de patrimônio. Eu acho que está começando a ter um enredo que mostra um pouquinho disso também. Sim, de fato. Mas legal. E a outra opção, né, que a gente até comentou no nosso título, são doações de bens de vida. Né? Algo que também ainda é muito disseminado, uma ferramenta muito antiga, né? Ainda é utilizada no Brasil, e em algumas hipóteses até pode ser vantajosa, algumas hipóteses pode até caber para ser utilizado no planejamento patrimonial, mas que a gente sabe que em 99% dos casos não é bem assim, né, Flora? Quando eu cheguei no Brasil no início dos anos 80, a doação em vida era o suprassumo de solução, né? Todo mundo fazia a tal da doação de bens com reserva de usufrutos. Né? Era uma solução prática, barata, rápida, né, para evitar o inventário. E de fato, a doação em vida ela ainda pode ajudar a proteger o patrimônio, mas não necessariamente protege o dono dos bens. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. É muito bom para quem recebe, mas é muito ruim para quem faz. Sim, porque perde-se totalmente o controle sobre os bens. Passa-se a depender da concordância, da assinatura de filho e pior, de nora ou de genro, que às vezes nem se tem ainda. Você vai vir a ter um genro que você ainda nem conhece, e aí esse genro lá na frente vai poder dizer, não, eu não concordo. É triste isso. A pessoa não esteve na hora da construção do patrimônio e pode opinar, né, e tirar totalmente o controle, né, da pessoa. Aqui no nosso escritório é muito comum a gente lidar, porque a gente tem um braço do escritório que lida com estratégia financeira ou com problemas financeiros para ser solucionado. Uhum. E para nós é muito comum a gente receber famílias desesperadas buscando uma solução e essa solução não poder ser aplicada de imediato porque o bem foi doado. Né? Por outro lado, você aí deve ter recebido diversos clientes pedindo para fazer doação e para você assessorá-los na doação durante os últimos anos. Né? Sim. E aí o trabalho de ensinar, olha, você corre o risco de perder o controle dos bens. E se aparece uma oportunidade, né, de fazer negócio com um desses bens, e até às vezes um negócio que será vantajoso para toda a família, você não terá liberdade, uma vez já doado, de poder participar e poder opinar sobre isso. As consequências são grandes, né? A Araceli está pedindo para falar um pouquinho sobre as consequências das doações de bens e vidas, né? Porque elas são importantes. Eu acho que as pessoas deveriam saber, pelo menos, isso. No seguinte sentido, você está doando bem, né? Você quer o melhor para aquela pessoa que está doando bem. Você até muitas vezes podem fazer a doação de bens sem fazer toda uma assessoria jurídica, pensando em economizar, né?
E aí a doação fica pior ainda, porque nem as cláusulas protetivas você coloca direito. Né? Mas você faz a doação de bens e pensa em fazer isso e não sabe de todos os problemas que está intrínseco com aquele problema que você está fazendo, é como entrar num jogo de futebol americano com as regras do futebol brasileiro. Né? Você vai chutar com o pé e eles vão te dar porrada no meio do teu corpo e você não vai nem ver da onde veio. Né? Sim. Porque você está imaginando que está entrando num campo para jogar uma peladinha de futebol brasileiro, né? O soccer comum, né? Aí vai entrar no meio de um time de rugby americano que vai te dar umas porradas do tamanho do bonde, vão te derrubar que nem saco de batata. Aqui, o Santos está falando, né, que antigamente se faziam bastante doações de bens de vida em cartórios, que não exigiam recolhimento do TBI, do TCMD, né? E ainda hoje ainda, né, registram sem TCD quitado, ou seja, além de tudo isso, né, você pode receber alguma coisa e ainda ter problema tributário envolvido nisso. Né? Mas o que eu queria colocar muito objetivamente é doação de bens de vida. Você não tem ideia da perda de controle desse patrimônio. Mas o que as pessoas nem imaginam é a perda do patrimônio que pode acontecer. E quando a gente fala de planejamento patrimonial, qual que é o nosso viés? A gente analisa tudo que pode acontecer com uma família, de bom e de ruim. Né? Não é só causa mortes. Né? A gente está falando de doença, né? De repente de uma incapacidade, de repente de uma necessidade financeira para uma cirurgia, de repente uma velhice mais avançada, né? Uma série de condições que pode passar por uma família e também pela perda dos filhos. E, de repente, você doou bem para o teu filho, muito bem, bonitinho, está lá no papel, né? Teu filho já está casado, né? A tua nora, por mais que você colocou lá cláusulas, etc., não se comunica com o casamento dela, mas no falecimento do filho, esse imóvel acaba sendo herdado por ela. Então, o teu imóvel agora pertence à tua nora. Isso, a gente fala, pô, não é a ordem natural do mundo, né? Não é a nossa ordem natural de a gente ir na frente dos nossos pais e vice-versa. Né? É esperado o vice-versa, aliás, né? Que os pais vão na frente dos filhos, mas nem sempre acontece assim. Né? E aí já tem uma perda do patrimônio que você não pode nem reverter para outro filho, né, que ficou aqui, porque agora não é mais seu. Muitas vezes, também há uma necessidade de uma cirurgia, há uma necessidade de uma emergência. Pô, precisa vender rápido? Não consegue. E as pessoas esquecem. Não, eu confio no meu filho. Meu filho vai assinar e vai vender. Perfeito. Né? Essa propositura, enquanto tem o casal ali, que é uma unidade que gera um certo poder sobre os filhos, quando se perde um e fica um sozinho lá, e esse bem está doado, talvez não tenha esse respeito todo, porque agora virou sócio. Né? Então, tem algumas situações que a gente tem que prever. E não somente tem que o seu filho e sua nora assinarem, como eles têm que doar de volta para você poder usar. E pagar imposto de novo. Porque o dinheiro é deles, não é de vocês. Né? São situações que as pessoas não imaginam, né, Flora? Sim, esse é o custo, né? Então, é o custo, como você mesmo disse, de situações imprevistas de saúde, situações imprevistas de oportunidades de negócio. E aí, como se disse, paga para doar, paga para ter de volta, e é dinheiro que vai embora, de todas as formas. E, muitas vezes, o relacionamento familiar acaba sofrendo com essa situação. E mais do que simplesmente o patrimônio. E outra, né? Eu vi uma família recentemente que a gente foi atendeu aqui, e a colocação dos filhos me intrigou, que eu já sabia disso, que acontece, mas quando a gente pega os casos em loco, a coisa é um pouquinho diferente, né?
A família já estava ainda em harmonia, estavam discutindo alguma coisa, de repente solta uma frase assim: não, mas o bem que o meu irmão já ganhou vale mais do que o meu. E o pai, que nessa, filha? Que nada, eu comprei um imóvel por 200 mil reais lá atrás para você e comprei outro imóvel por 200 mil reais lá atrás para o seu irmão. É igual, eu doei igual. Não, pai, você não doou igual. O imóvel do meu irmão aluga fácil e pega hoje um valor muito maior que o meu e também um aluguel muito maior que o meu. Agora, o meu é difícil de alugar, toda hora eu tenho que ficar pagando condomínio, sai do meu bolso, eu não tenho como ficar mantendo aquilo lá, é muito inferior que o do meu irmão. E o pai teve a intenção de fazer tudo igualzinho, tudo oportunidades iguais. E mesmo numa doação de valores de aquisição iguais, no futuro pode não ser. Né? E essa discussão estava entre família. Mas se tivesse um inventário, estaria no judiciário essa discussão. Né? Tendo um juiz para decidir. E tendo emoções que talvez até distorcidas, porque o pai pode até ter tido a intenção de fazer realmente uma coisa equilibrada entre os dois filhos. Porque eu imagino que a grande maioria das famílias, a grande maioria dos pais e mães queiram. Né? Mas a intenção é uma. O resultado podia ser, de repente, de dois irmãos brigando e genros e noras influenciando. Né? E aí vai para muito mais do que o valor patrimonial. Aí afeta a harmonia da família. Imagina que essa mãe, que ainda ficou sobrevivente, tem um almoço de família de domingo totalmente afetado por essas questões. Acaba com a harmonia da família. Né? E é isso que a gente está trabalhando, né, Flávio? A gente está trabalhando para a harmonia da família. Mais importante que o patrimônio é a preservação das relações familiares, é a perpetuidade do legado da família, é toda uma preservação para que não haja disputas e sim só haja mais distribuições de auxílio mútuo e carinho e amor nas famílias. Sim, é mais do que simplesmente proteger os bens. É preciso pensar em proteger as relações familiares, é preciso pensar em proteger a família. E isso exige planejamento. Né? Assim Exato. Como se planejou para... as famílias, muitas vezes, os pais e os responsáveis costumam planejar para mandar a criança para a escola, primeiro dia de aula, planejar para tomar vacina, né, enquanto é bebezinho, mas se esquecem que esse planejamento precisa ocorrer durante toda a vida. É preciso ajudar os seus filhos ou quem quer que você ame, por quem você se sente responsável, a se preparar para o futuro e para o futuro sem você. Exatamente. Para que a qualidade de vida não caia, para que o padrão de vida não caia. Né? Ou que melhor ainda, que evolua. Eu acho que todo pai, toda mãe tem o desejo que os seus filhos evoluam e vão além do que conseguiu chegar. Essa é a expectativa. Isso me lembrou uma coisa que eu tive alguns pais diferentes. Eu fiz o intercâmbio e eu acabei morando 1 ano na Austrália. E lá eu fiquei em algumas famílias. Eu morei junto com algumas famílias. A gente revezou. Era através do Rotary, Clube Mundial, né? E então eu fiquei numa família, depois fui para outra, depois fui para outra. Eu fui recepcionado por algumas famílias e ficava 3, 4 meses em cada casa lá. Né? E eu lembro que eu perguntei para o meu pai, né? Na verdade era quem estava me recebendo lá, e ele era um grande industrial. E eu pedi permissão para ele para trabalhar no laticínio que ele tinha, né? E eu sempre gostei muito de carro, disso, daquilo. E ele falou assim: bom, eu não posso te dar um emprego, né? Porque é uma das regras do nosso convênio aqui de intercâmbio e tal. Mas eu posso eu já vi que você gosta dos carros, dos caminhões, das coisas que são diferentes dos nossos carros e nossos caminhões do que os caminhões brasileiros. Eu falei assim: mas eu posso cuidar dos caminhões e dos carros lá, das picapes e tal. Eu posso lavar os carros.
Eu posso lavar, fazer uma coisa. Olha só, isso daí eu posso verificar se eu consigo permissão. E conseguiu permissão e eu fui lavar carro para ganhar dinheiro. Né? Por quê? Porque lá o convívio com eles me deu a clara noção do que é você se preparar para o futuro. Os americanos, os australianos, eles fazem reserva de dinheiro daquilo que eles ganham para a previdência, para a aposentadoria, eles mesmos. Não tem essa de previdência pública, não tem essa sabe? O governo vai te sustentar. O governo vai sustentar e não tem nada da empresa que te contratou te sustentar, né? Na realidade, é você que cria esse hábito. Então, eles começam lá falando assim, olha, você trabalha e 10% que você ganhar, você põe numa aplicação de longo prazo. Você compra ações. E é por isso que os americanos todos são muito fãs de ações de empresas. E você que tem que formar o teu futuro. E a mesma coisa com o planejamento patrimonial. É você que tem que decidir fazer alguma coisa para que você dê o exemplo para o teu filho, que vai dar exemplo para o teu neto, e assim de geração em geração. É assim que eu enxergo. Né? O planejamento patrimonial é a oportunidade de você dar uma educação além do básico financeiro, uma educação de financeiro elevada, para que seus filhos, seus netos, recebam a totalidade do teu patrimônio, sem passar por perdas patrimoniais, dividindo com o governo e todos os custos de inventário. Né? Falando em inventário, que é o grande problema nosso, Flora, você como advogado, já deve ter lidado com diversos, né? Como é que são hoje em dia os prazos, as multas? Como é que é o processo de inventário para que as famílias percebam isso? Bom, o inventário é aquilo que é necessário quando um ente amado se vai e você quer receber os bens, né, deixados, a herança. E aí, naquele momento de dor, não se pensa que se tem prazos para fazer isso. Né? Até 60 dias está tudo bem. A partir dos 60 dias mais um, já tem uma multa de 20%. Né? Coisa que a maioria desconhece. Já tem uma multa de 20%. Ah, mas depois eu resolvo. 180 dias mais um, essa multa, dependendo do estado, pode chegar a 50%. Então, é triste, porque a pessoa não pode nem se dar ao luxo de sentir a tristeza da partida daquele ente, daquela pessoa amada, e tem que se preocupar com detalhes técnicos e burocráticos e detalhes financeiros. Exato. Porque tem um impacto de pagar esses impostos. Né? Esses impostos precisam ser pagos. E há necessidade também de contratação de um advogado para cuidar disso. Então, tudo isso são custos. Tem custo do advogado, tem custo dos impostos, tem custo das taxas cartorárias, e tudo isso leva dinheiro dos bens deixados. Exato. Exato. No momento de dor. No momento de dor e de tristeza. Né? A gente normalmente reputa que americanos e alguns outros países são muito frios, calculistas, são isso, aquilo. Mas eles são muito organizados. Né? São muito organizados, são muito preparados. Por isso que eles estão desenvolvendo bem. Mas se você for para a Europa, se você for para alguns outros países, você percebe que uma empresa, que um negócio, ele é transmitido e tem lá 2, 3 gerações. Eu lembro muito bem de passear pela Europa algumas vezes e você vê esse negócio aqui está há 200 anos na minha família. Esse aqui é a 4ª geração, esse aqui é a 3ª geração. E você conversa com as pessoas ali atrás do balcão, atrás dele, e você percebe que, não, olha, já está preparado, isso aqui fica comigo, mas se eu falecer, já vai meu primo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, depois meu filho, depois esse canto. E então eles estruturam de tal forma que não só o patrimônio,
mas também os negócios sejam transmitidos e tem geração por geração, então tem uma perpetuidade de tal forma que fica lindo de se ver a história de cada empresa, né? Não ficam voláteis, né? Ficam realmente tendo continuidade. É muito importante ver isso. E aí eles comentaram uma coisa muito diferente quando eu fui, inclusive, para o Uruguai, e eu vi uma pizzaria do lado do parlamento uruguaio, né? Lá na Praça dos Poderes, do Montevidéu, e é bem tradicional, e os políticos sempre comem lá, tal, não sei o quê, e atrás do balcão tinha um rapaz de uns 30 anos. Esse rapaz me falou assim, então, agora é a minha vez, né? Como assim? A minha família, o meu avô que fundou, né? Do meu avô passou para o meu tio, e agora o próximo na linha era eu, né? E aqui está o meu primo, que teria talvez os mesmos direitos. Mas na regra sucessória, ele não seria o gerente geral da empresa, ele é um auxiliar. Uhum. Uma pessoa que é da família que está auxiliando nos negócios, mas não é quem toma a conta. Então, eles já deixaram uma regra de tal forma formada que não tinha disputa. Então, o primo estava trabalhando com o outro, um parecia que era o chefe do outro, mas estava tudo em harmonia, estava todo mundo, porque o negócio gerava receita para a família toda, sustentava todo mundo. O negócio virou uma floresta. E aí tinha um ecossistema próprio, exatamente. Sim. Né? E aí, com isso, a harmonia estava receita. O pai não estava preocupado porque... não, pera um pouquinho só. Era o tio e passou já direto para o sobrinho e nem passou pelo pai, que era o irmão, porque não, tinha uma regra sucessória colocada, tinha as condições. Olha, qual era a formação que você tinha que ter? Você tem que ter formação em administração e finanças para você poder tomar conta disso aqui. Se você não tiver, nem vem. Então, quem tem? Fulano e ciclano. Então, naturalmente vai para ciclano, depois para o Beltrano. Tranquilo, tá a regra, né? Uma coisa é o trabalho, e tem fruto do trabalho, outra coisa é rendimento. E isso, o rendimento era distribuído pela família. Pronto. Né? Coisa bem organizada. Você sabe que, Paulo, eu amo o Brasil, mas no momento da partida de um ente querido, eu estou acostumado, é muito mais parecido, nós temos os costumes parecidos com os Estados Unidos. A gente se planeja para a despedida de um ente querido. Então, como tem família que mora espalhada pelo mundo, marca-se uma data longínqua, que às vezes 2 meses adiante, e para que todo mundo tenha tempo de chegar e se reunir e homenagear aquele que se foi. E a mesma coisa em relação aos bens. Tem tempo para cuidar, porque foi planejado antecipadamente. Aqui no Brasil, o que me entristece é que às vezes eu encontro alguém, como está seu pai? Meu pai morreu. Como assim morreu? Morreu, foi enterrado semana passada. Ué, mas eu nem fiquei sabendo. A pessoa morre, às vezes se enterra no mesmo dia ou no dia seguinte. E não se tem tempo de avisar as pessoas. E aí aquela correria para documentos. É tudo tão, eu diria, cruel. Cruel. Não é só cruel, é tudo tão improvisado. Sim. Tanto que há uma exploração muito grande, né? Há uma exploração muito grande desse momento, né? Eu lembro, quando meu pai faleceu, que o caixão custou uma nota, que não sei o que custava outra nota, se você quiser, está aqui, se não quiser... Não, mas é madrugada, não tem outra opção. Não é isso. A madrugada é o dobro. Né? E a gente tinha uma situação delicada, meus irmãos estavam na Europa, então eles tinham que vir para cá, e não tinha voo, então isso, então embalsama, e faz isso, faz aquilo, tudo cobraram os olhos da cara. Porque, na verdade, é exatamente esse o conceito, né? Ninguém está planejado. Sim. E aí se explora aquele momento difícil, como se exploram também o momento difícil no inventário. Que se você não tem dinheiro, ou se a família não tem dinheiro,
É muito comum, é muito comum. A venda de bens, né? A venda de um bem para poder pagar o inventário. E essa venda do bem tem dois lados que a gente tem que analisar, né? O lado de quem está vendendo, está precisando vender para poder pagar as contas. E o lado que está comprando uma coisa que não vai receber na hora. Pelo menos não vai receber os títulos, a documentação dessa casa, desse imóvel na hora. Porque vai ter que passar pelo inventário, pagar todos os custos, etc., para depois o juiz distribuir, para depois poder fazer o contrato de compra e venda de acordo com aquela distribuição. Então, tem risco disso durar mais do que um ano. Tem risco de durar bastante tempo, inclusive tem risco de não poder assumir esse patrimônio. Pois é. Então, para quem compra, compra sobre risco. Para quem vende, está vendendo por necessidade, etc., apertado. Então, normalmente, quem consegue comprar tem um pouquinho de conhecimento jurídico, mas também faz uma oferta lá embaixo por esse patrimônio. A perda patrimonial é muito grande. Impacta. De ver um momento ruim. Se você está pelo lado da família, você vê uma situação delicada. Você está lá para o lado do investidor e fala assim, pô, é um risco, eu tenho que cobrar por esse risco que eu estou cobrando. Então, não tem ganha-ganha. Não tem ganha-ganha. Né? Pode ser que realmente o investidor ganhe muito. Pode. Não vou duvidar. Por isso ele coloca um deságio muito grande. Mas pode ser que, de repente, um desses investimentos demore anos para liberar esse imóvel. Né? E aí, esse ganho, tamanho desse ganho financeiro não vai ser tão compensador. Sim. Mas se esse dinheiro estivesse aplicado, dependendo do tempo, ele renderia muito mais. Mas a grande maioria, sem sombra de dúvidas, é perda familiar. A perda familiar é muito grande. Mas legal. A gente poderia ficar aqui falando a noite inteira. Né? Conversa agradável. Você tem exemplos de vossos clientes, você tem exemplo também do time Road Brasil, que a gente debate muito exemplo por toda hora. Né? E o que é legal é exatamente a intenção, que eu vejo que você começou exatamente pelo coração, vendo que uma família estava passando por uma necessidade, né? Vendo uma oportunidade mercadológica, porque você viu que em outros países é uma solução fantástica, muito utilizada, divulgada pelos governos, inclusive, né? Legal, muito a ver com toda a necessidade das famílias brasileiras, e que aqui tem um campo vasto, mas também tem uma dificuldade muito grande, é levar essa educação patrimonial para todo mundo, para que as pessoas entendam. E, principalmente, nós temos uma missão aqui, é combater essa visão arrecadatória, predatória que tem no fisco brasileiro. Né? Se a gente faz um planejamento para que não passe por um inventário e que não tenha que pagar o imposto, tem ainda algumas pessoas com uma visão retrógrada falando que isso não é correto, que tem que pagar esse imposto, que tem que pagar inventário. Isso é uma visão muito ultrapassada, muito antiquada, de pessoas completamente fora do prumo do que é ser um país pró-desenvolvimento, pró-família, pró-crescimento. Né? Então, nesse sentido, né, as nossas lives têm trazido um pouquinho de combate, né, a essa visão exagerada pró-fisco e, ao mesmo tempo, um embate para levar mais educação patrimonial para todas as famílias. E aí isso é muito agradável. Né? Então, eu fico feliz de saber que você também é um desses combatentes do bem, levando a educação patrimonial, e combatentes dessa visão muito exagerada de fisco. Né? Tenho agora, aproveitar, então a Araceli está até dando uma notícia aqui para a gente, não esqueci de pedir. Né? Deixem, vocês que estão assistindo, deixem o seu like, compartilhem esse link desse vídeo com as famílias que vocês conhecem, porque sempre a educação patrimonial pode fazer uma diferença grande para os filhos, para as próximas gerações. Às vezes, os filhos aprendendo, mostrando para os pais como fazer,
para evitar que os pais façam, de repente, essas ferramentas ultrapassadas de testamento, doação de bem-vida e outras ferramentas, seguro de vida, que na realidade é um seguro para pagar imposto depois. Então tem que fazer alguma coisa mais elaborada. Então compartilhem esses vídeos para que mais e mais famílias brasileiras pelo menos tenham a opção, tenham conhecimento dessas opções modernas e mais vantajosas para suas famílias. Eu agradeço muito a sua presença. Foi muito bom estar com você. Obrigado pelo convite, Paulo. Foi realmente uma delícia. Gostaria que você deixasse uma última palavra para as famílias brasileiras, né? A minha última palavra é amar, né? E se você ama seu filho, seu neto, qualquer pessoa pela qual você se sente responsável e você deseja que essa pessoa tenha um futuro melhor, né? Com tantos desafios que a gente vê por aí. Seja menino ou menina, e especialmente se for menina, porque as mulheres têm uma necessidade de segurança maior do que nós homens. Né? Elas precisam ser amparadas, elas precisam ser cuidadas, né? Precisam ser explicadas de como é que o seu futuro está assegurado. Precisa ajudar a planejar. Então, não é só batalhar e conseguir os bens, mas é ensinar e preparar os seus filhos para que, eventualmente, eles recebam também da forma como eles gostariam de receber, ou seria mais fácil para eles. Ensinarem a se preparar, como Paulo mencionou, se necessário, aprender a administrar, aprender a saber como... Tudo isso é planejamento patrimonial. Tudo isso é para o bem da família. E isso vai permitir, como constantemente vi fora do Brasil, as famílias vão enriquecendo de geração em geração. Exato. E que consegue transmitir tudo, né? Sim. E no Brasil parece que quase se volta a estaca zero de uma geração para outra. É difícil enriquecer. Trabalha-se uma vida toda e aí quando passa para o próximo, o bastão vai pela metade. Né? Vai meio bastão. Exatamente. E o planejamento patrimonial ajuda a evitar isso. Tem um comentário aqui do Santos Valdilínio, muito interessante. É tão predatória essa visão fiscal do fisco que pode consumir da noite para o dia 40% do patrimônio, né, que você conquistou a vida inteira. Isso é muito ruim. Né? E a gente vê, se o embate for longo, até 100% do patrimônio. Você está certíssimo, Santos. É muito ruim isso. Né? Então, muito legal. Né? Aí ele acabou complementando aqui, ó, educação salva vidas. Né? E vocês mostraram que também salva patrimônio. Obrigado, Santos. E é isso mesmo. A gente está levando a educação para as famílias brasileiras. A gente está dedicando um pouquinho do nosso tempo para fazer lives, para estar aqui, divulgando o assunto. Não tão preocupado se você vai fazer ou não vai fazer um planejamento patrimonial. Eu quero mais é que você entenda que existe essa opção, né? E busque você a sua solução com profissionais que lhe atendam. Esse é nosso principal objetivo, dedicando algumas horas nas nossas semanas para estar aqui, para estar divulgando, estar publicando. Então, cada vez mais a gente vai estar levando essa informação para as famílias brasileiras para que a gente possa, de fato, chegar a um ponto que chega ao primeiro mundo, onde todo mundo sabe como se proteger, como transmitir a totalidade e, assim, assegurar que a próxima geração tenha uma condição de vida melhor que a anterior e daí por diante. Esse é o nosso objetivo. Flora, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, uma ótima noite. Né? Muito obrigado. C'est un plaisir à moi. E espero vê-lo em uma próxima oportunidade também. Não vai faltar convite. Com certeza. A todos vocês que nos acompanharam, que assistiram essa live integralmente, salvem, deixem uma curtida e também compartilhem essa live com seus amigos e familiares. Eu deixo a vocês todos uma boa noite e que tenhamos uma próxima oportunidade, a presença do Floran também conosco, em alguma outra oportunidade na frente,
e vamos divulgar isso para que cada vez mais famílias brasileiras tenham esse conhecimento. Muito obrigado, Floran. Foi um prazer enorme estar contigo hoje. Essa sua tranquilidade cativa, né? Sempre com um sorriso, sempre alegre, né? E eu, desde o primeiro dia que eu te conheci, eu percebi que você era uma pessoa diferenciada, preocupada com valores, valores realmente familiares, né? Que motivam você a fazer um trabalho de carinho com as famílias brasileiras. Parabéns, né? A gente é brasileiro, a gente ama o Brasil por nascença. Você ama o Brasil por escolha. Isso é uma diferença muito grande. Esse país é maravilhoso. É a minha terra prometida. Exatamente. Muito legal. Boa noite, Floran. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.